Fala, torcida tricolor, beleza? Hoje é a estreia do Armadura Opina. Vou dar minhas opiniões em alguns casos relacionados ao Fluminense dessa semana. Vem comigo, torcida tricolor. Fala, torcida tricolor. Hoje, Armadura Opina, seria dia de jogo adiado. Já tem até novo calendário, a Globo se meteu nesse meio aí, mas depois a gente fala disso. Hoje o Armadura Opina aqui, eu peguei 3 situações para falar. Tem a entrevista coletiva do Roger Machado pós-jogo contra o Grêmio. Tem, mais uma vez, a reclamação do Ganso de sair insatisfeito. E as postagens do ex-presidente da Unimed e atual vice-geral afastado do Fluminense, Celso Barros. Vou começar pelo Roger Machado. Então, nesse jogo contra o Grêmio, o Fluminense estava poupando alguns jogadores pensando no jogo de terça que foi adiado no jogo de hoje. Então, o Roger, pensando em gestão de elenco, ele não colocou o André para jogar e colocou o Wellington, né? O que foi muito reclamado, principalmente pela atuação do jogador no campo. A torcida tricolor nas redes sociais não gostou. Quando ele falou que era por gestão de elenco, pegou mal pra caramba. Porque o que acontece? Ele não barrava o Wellington, mesmo poupando os jogadores, ele não barrava o Wellington para colocar o André. Ele colocou o André numa situação de necessidade e de mais atuações de Wellington. Então não ficou legal, a torcida não gostou muito dessa desculpa do Roger Machado ou dessa explicação dele, tá certo, galera? Só que assim, ao mesmo tempo que ele fala de gestão de grupo e a gente não gosta dessa parte, por outro lado ele geriu o grupo muito bem e blindou o grupo muito bem. Como? Quando foi perguntado a ele sobre a situação do Ganso, de ter saído, não ter gostado, ter falado as palavras, que toda vez que tem substituição, é ele que sai, toda vez que sobe a placa é ele que sai, o Roger foi bem tranquilo. Ele explicou que antes eram 3 jogadores que saíam sem gostar, agora são 5. E que é normal, porém não se deve dar grandes holofotes a isso. Concordo muito com o Roger, sim. Para mim seria muito estranho o jogador, seja quem for ele, sair e falar assim: professor, muito obrigado, adorei a substituição. Acho que isso não ficaria bem para o jogador. E acho que se o Paulo Henrique Ganso estava se sentindo bem, ele estava fazendo uma partida no nível de todo o time. Ele não estava fazendo uma partida ruim, mas como todo time ele também não estava fazendo uma partida boa. E ele não gostou, ele tem que se expressar assim. Acho que ele tem o direito de chegar pro Roger e reclamar. Se o Roger já é desse jeito o elenco, e se assim tá indo bem o elenco do Fluminense, acho sim que ele deve falar na coletiva, já que foi perguntado, que não deve ganhar holofotes. Isso de fato não deve atrapalhar o ambiente do Fluminense, não deve ganhar nenhum outro tipo de contextualização, porque o Ganso isso, porque o Ganso aquilo. Acho que o Roger nessa parte foi muito bem. Tá certo? O Roger me pareceu um pouquinho abatido, tudo bem que tinha acabado de ter a derrota, um pouquinho abatido, menos enérgico do que normalmente é o Roger, tá, galera? Então acho que o Fluminense está passando por um período de transição muito grande. A gente ganha e perde jogadores. O Nino, por exemplo, está em toque, só volta em agosto. Então algumas coisas parecem que está mexendo, mas não conturbando o ambiente. Acho que o Roger tem o elenco na mão, tem o vestiário na mão e tem os jogadores contigo. Sendo assim, minha opinião sobre isso é: Roger mandou mal na explicação sobre o Wellington, abafou e acabou com o problema de Ganso, e tem que fazer algumas coisas mais coerentes com o que ele fala e com o que ele faz. Porque se antes ele não barrava um jogador para colocar o outro, agora ele também não pode fazer isso, já que hoje o reserva imediato de Martinelli e Iago é o André. Tá beleza, galera? Vamos pro próximo assunto. Próximo assunto, Paulo Henrique Ganso. É a segunda vez nesse campeonato que Ganso é substituído e sai reclamando. Gente, olha só. O Ganso, ele é um jogador que ele fez uma primeira temporada basicamente ali como segundo volante. Fez uma primeira temporada muito boa no Fluminense. Realmente foi o maior roubador de bolas. Era um jogador que aparecia mais no jogo, roubando bolas e dando esse segundo ou primeiro passe. Porém, agora ele tem jogado de outras formas. Ele tem jogado como meia centralizado, como verdadeiro camisa 10 e até mesmo como falso 9. Então, a gente tem que olhar também para o lado do jogador, que ele está se esforçando, ele está tentando, ele está querendo ajudar o time, ele está querendo ajudar o Fluminense. Se ele saiu reclamando, é porque ele estava se sentindo de fato bem em campo, porque ele achava assim que ele estava ajudando,
porque a gente já viu o Ganso ser substituído sem falar nada, entendeu? Então assim, acho que o Paulo está passando por uma fase onde ele está aprendendo a se colocar no lugar dele, dentro do clube, ele está aprendendo a se colocar de maneira onde não conturba o grupo, onde não conturba o ambiente, mas ele não vai deixar de perder a personalidade dele, chegar ali e falar assim, não, professor, saí, não gostei não, mas vou ficar calado. Não, ele vai reclamar, sou só eu que saio, não queria sair, poxa, professor, achei que dava mais. Então, ele também tem que entender que as decisões de substituições é do Roger, tá certo? O Roger tentou melhorar o time, não deu certo, mas tentou. Fez diferença a saída do Ganso? Não, não fez. O Fluminense não ficou melhor nem pior. Mas Roger tem feito algumas substituições ali contestáveis, não é essa a situação do Ganso, mas o Ganso tem que fazer o que? Na minha opinião, ele tem que entender um pouco mais da situação, tem que entender um pouco mais do treinador, e ao invés de fazer esse tipo de reclamação quando sentar no banco, esperar acabar o jogo, chegar no vestiário, falar com o Roger. O pessoal adora, o ambiente do Fluminense está muito bom, a mídia não gosta disso, a mídia gosta de ambiente bom em outros lugares, não no Fluminense. Sempre tenta ter uma crise, sempre tenta fazer um ambiente conturbado, coisa que nós tricolores sabemos que não existe na maioria das vezes, e que isso acaba sendo comprovado até mesmo dentro de campo. Então, para mim, o Ganso não fez errado em reclamar, reclamou, não saiu gritando, esbravejando, ele sabe como reclamar com o Roger abafou o caso, não vi motivo para polêmica, para polemizar, para criar tititi e tudo mais. Para mim, o Ganso só tem que pensar um pouquinho mais e reclamar mais dentro do vestiário, porque é a segunda vez que acontece e é a segunda vez que a mídia tenta fazer algo grande apenas numa gota d'água. Tá beleza, galera? Vamos pro próximo assunto. Próximo e último assunto, Celso Barros, vice-presidente geral do Fluminense. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas ele fez uma postagem agora no domingo reclamando de Paulo Henrique Ganso. Falou que quem tem que ficar chateado com ele é a torcida, ele não tem que ficar chateado de ser substituído. Falou que ele não tem que reclamar, porque o que ele entrega em campo é pouco. O Celso Barros, desde que ele foi eleito vice-presidente, ele já criou alguns ambientes conturbados dentro do Fluminense. Como assim? Antes de ser afastado, pessoas relatavam que ele entrava no vestiário, falava alto, gritava com os jogadores, xingava, falava que tinha que mandar embora e tudo mais. E agora, né, depois que ele foi afastado, ele passou a fazer essas postagens, batendo no Fluminense, batendo nos jogadores, tentando instaurar crises, tentando instaurar coisas inexistentes. Então, assim, a minha opinião sobre o Celso Barros no momento é que, já que ele quer ser o presidente do Fluminense um dia, eu acho que ele tinha que se afastar até mesmo das redes sociais, de dar essas opiniões, apesar de hoje ele ser o vice-presidente geral, e tentar apoiar mais o clube, tá certo? Porque tudo de bom que acontecer nessa gestão não é a gestão Mário Bittencourt, é a gestão Mário Bittencourt e vice-presidente Celso Barros. Então, o Celso poderia se ligar um pouquinho mais nisso, esquecer um pouquinho de bater. O lado do torcedor aflora, mas tem coisas que a gente tem que preservar, guardar, né? Ia ser estranho se chegasse aqui vários youtubers e começasse a criticar A, B, C ou D, e o próprio jornalista fazendo isso. Ia acontecer o quê? Conturbação no ambiente, problemas dentro do clube que não existem. Então, eu acho que o Celso está tentando pegar um caminho um pouco disturbado, um pouquinho ruim para a imagem dele, porque acaba que ele acaba batendo um pouco de frente com a torcida, apesar de ter muito torcedor concordando com suas palavras, mas acho que ele pode trazer isso para o lado positivo e não somente para o lado negativo. O Paulo Henrique Ganso, ele pode também pegar essas críticas do Celso Barros, levar como um ânimo e tentar crescer ainda mais dentro do Fluminense. Ele ainda tem 2 anos e meio de contrato, ainda tem 2 anos e meio de clube para fazer algo mais disso. Falta títulos, falta um pouquinho mais de atuações melhores e esperamos que isso tudo contribua para um Fluminense melhor. Não para um Fluminense pior, não para um Fluminense conturbado, porque o Fluminense está indo muito bem, a gestão de grupo está indo muito bem, a gestão de elenco está indo muito bem e assim eu acho que deve prosseguir. Essa foi a minha opinião nessas três situações. São casos diferentes, envolvendo algumas o mesmo jogador, tá? Então, é minha opinião, galera. Vocês sempre vão ver aqui uma opinião sincera, sempre vão ver aqui uma opinião sobre o fato que ocorreu e sempre vão ver a minha opinião do que eu realmente acho,
Tá beleza, galera? Não pegue informações com outras pessoas, não veja outros vídeos para fazer esse. É apenas a minha opinião. E aí eu conto com vocês aí, deixa o seu like no canal, compartilhe o vídeo, compartilha no WhatsApp, nos grupos de torcedores, nos seus amigos fluminenses, lá no Instagram, tá beleza, galera? Aqui, ó, aqui embaixo, meu Instagram, me segue lá. Vai lá que tem uns negócios legais lá, vocês vão gostar, me segue lá, dá essa moral pro amigo, tá beleza, galera? Comenta aqui embaixo, vem interagir comigo, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia juntos. Tá beleza, galera? Um grande abraço a todos, uma ótima semana abençoada, sábado Fluminense e Palmeiras. Vem comigo, torcedor tricolor!